Valor Entrevista dando início a mais um vídeo e hoje com uma presença ilustre. Eu recebo aqui no estúdio Adilson Schmidt, ex-prefeito da cidade, mas também médico veterinário. E nós vamos falar dessa profissão linda que não para de crescer. Nós estávamos conversando aqui em off, hoje tem para mais de 400 cursos no Brasil nesta área. E claro, nada melhor do que um especialista para falar dessa profissão tão bonita. Adilson, mais uma vez eu te agradeço a presença, é um prazer te receber aqui no estúdio. Eu agradeço o convite, né, Alan, porque sempre trazer informações e bater um papo contigo sempre é muito proveitoso. E eu tenho acompanhado as tuas entrevistas e tenho compartilhado nas minhas redes sociais e eu vejo quão importante é o teu trabalho. E além de tudo, está ganhando apoiadores e interessados de outras regiões. Isso é o mais importante, mostrando que o trabalho sério ele é reconhecido. E eu tenho muito orgulho na minha profissão e vinha colocando para ti. A minha família sempre trabalhou com animais, né? Mas a decisão de ser médico veterinário partiu depois de ter estudado em Blumenau, Santo Antônio, hoje Bom Jesus, lá nos anos 80. E esse preparo foi importante e fundamental para ingressar numa universidade federal. E quando eu falo em cursos, para quem tem a minha idade, já passou de 50, eu estou com 54, bem da verdade. Jovem, cara. Sim, mas na década de 80, lá que eu prestei vestibular, só tínhamos em Laje, que era a UDESC, e em Curitiba, num raio de 250 quilômetros. E eu prestei vestibular para essas duas faculdades, né? E tive o êxito de ser aprovado nas duas. Mas acabei optando em morar em Curitiba. Primeiro, porque a minha madrinha, dona Matilde Stiller, lá residia com os filhos. Ficava mais fácil. Ficar mais fácil porque imagine, saindo de Gaspar, em 1934, quando eu saí, final, na verdade, metade de novembro, quando eu terminei o terceirão, eu fui para Curitiba. É como se eu saísse hoje da cidade de Gaspar e morar nos Estados Unidos, na Europa. Uma mudança sem sombra. Hoje, a grande Curitiba está com quase 3 milhões de habitantes. Primeiro que eu não sabia nem que era o ônibus expresso, lá já tinha naquela época. Jaime Lerner, grande, famoso, que idealizou já nos deixou. E planejou a cidade. Então, Curitiba foi uma cidade que me ensinou muito, me deu moradia por 5 anos, e de lá eu voltei formado, mas sempre com o intuito. Eu podia ter ido trabalhar em Cascavel, na Copacol. Meu professor de nutrição, que já é saudoso, Sidney Fleming, sempre me dizia, meu apelido ser de Santa Catarina é Catarina, então Adilson Schmidt só para quem me conhece, mas lá na faculdade, a turma da faculdade, todo mundo conhece os professores como Catarina, então ficou a marca e eu tinha muito orgulho desse apelido. E ele dizia, Catarina, não volta para a tua cidade, vamos trabalhar. Eu disse, olha, professor, eu gosto muito de frango e suíno, mas na panela, eu quero trabalhar com boi e cavalo, que é onde eu sempre me dei bem. E assim eu tomei a decisão de voltar para a cidade de Gaspar. Talvez eu tivesse tomado outro rumo na vida, mas não me arrependo, eu acho que você faz escolhas. Sim. E eu escolhi retornar à minha cidade primeiro, porque aqui eu tinha meus amigos, aqui minhas raízes, e eu queria trabalhar, e a coincidência maior ainda que depois de formado eu fui trabalhar nas duas fazendas que eram da minha família. Sim. Então, isso motiva mais de empenho, de dedicação para que realmente desse certo, porque jovem, formado, 22 anos, cheguei em Gaspar em 30 de outubro de 1989. A minha primeira cirurgia, o meu primeiro atendimento que eu fiz foi lá no Gaspar Alto. Me lembro como fosse hoje, porque eu me emociono porque ficou marcado. Uhum. E o Juliano Santos, que é meu amigo pessoal, que até hoje trabalha na prefeitura como técnico agrícola, na parte de ensinação artificial, foi meu colaborador, e ele bem lembra lá. E lá estivemos e realizamos com o mês da cirurgia, então também foi um desafio enorme que eu acabei levando. A vida seguiu, né? Tivemos agropecuária, a vida seguiu, mas sempre, a profissão sempre me motivou muito, e me motiva até hoje, não é só o recém-formado. Eu já vou agora para março do ano que vem com 32 anos de estrada. Esse choro é de orgulho, cara. Isso você pode ser, quem me conhece, se o Adilson Schmidt não chorar, não é o Adilson Schmidt, ele pega meu pé, mas eu tento me controlar porque falar da minha pessoa, eu tenho muito orgulho dos meus filhos, tenho muito orgulho dos meus pais também, da família que eu construí, tudo que eu pude ter até esse momento, acertando e errando, como eu falei, isso é de quem tenta, de quem arrisca, porque
Se você ler todas as frases dessas pessoas que hoje fizeram algo, elas tiveram a coragem de empreender. De tentar. De tentar, de arriscar. E errar faz parte do jogo. Sim, aliás, digo eu hoje que você precisa errar, sentir o prazer do erro, da queda, porque dali você se levanta e consegue tocar a sua vida. E falando da profissão hoje, é uma profissão bonita, sim, ela tem desafios, ela se modernizou, da mesma forma que a rapidez da tecnologia da informação, a medicina veterinária também teve uma evolução grande, da época de formado para hoje. Você tem especialistas em mais de 80 áreas diferentes. Isso muito nos enaltece. Também estou hoje presidente do núcleo de médicos veterinários de Gaspar e região, núcleo regional avançado, que nós pertencemos à nossa SOMEVES, né, Sociedade de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina, que é o braço filantrópico da nossa profissão. Tem o conselho, que também rege, tem a parte de fiscalização, a parte de registro, a parte de multas, a parte de fazer toda aquela parte burocrática. E a sociedade acaba da parte cultural, a parte mais filantrópica. E eles vieram nos convidar, a gente montou em Gaspar, tem feito. Claro que a pandemia, né, atrapalhou bastante. E ao mesmo tempo nos ensinou valores, né, que nós temos que dar na vida. Você vê, né, a gente estava antes de começar a gravar, o Adilson deu uma segurada no horário porque tinha um parto de um bezerrinho, né? Qual é o bairro lá? Arraial do Ouro. Arraial do Ouro. Abraço a todos os seguidores lá do Arraial do Ouro. Quem conhece lá, acima do pesqueiro do Tati, lá do Lázaro Esquinoto, meu amigo, é o sítio do Douglas, fica bem em frente ao Mariano Guessa, e ele entrou em contato, eram já passadas das 17h30, nós tínhamos agendado para vir aqui, eram 18 horas, né, um combinado. Tentei mais 2 colegas, um estava em Dayal, o Luiz Fernando, e o Maico Scotini também estava fora de área. No final eu pensei, vou ter que sacrificar sacrifiquei o horário do Alan, pedi licença, mas que era importante, porque o parto não podíamos esperar, já estava 3 horas de trabalho de parto e lá nos dirigimos, então assim, essa é a vida de médico veterinário em campo, a gente pode falar, né, que realiza, que é onde eu sempre trabalhei, onde eu sempre... Essa é uma pergunta interessante, a tua vida é fácil, cara? Como eu vou dizer assim, eu sou um veterinário hoje clínico geral, eu nessa minha vida... Eu nunca busquei uma especialização. Erro meu, talvez, mas a parte política acabou me impedindo e a parte financeira, idem. Mas eu me identifico muito. O meu consultório hoje atende cães e gatos, pequenos animais, né, com orientações, consultas e vacinas, e também faço uma parte em domicílio, atendimentos que quando o cliente precisa, e também atendimento de animais de grande porte, que são clientes antigos, ou indicação, como hoje foi uma indicação. E a gente tem parceria. Dentro desse núcleo nós temos o grupo de WhatsApp, então tem como um cobrir o outro, dar socorro ao outro, como a gente fala, quando não está presente, para no final de semana, à noite. Então, assim, parto de destroços como esse, eu peguei 2 agora em 2 semanas. O primeiro aqui no Gasparinho Tivês, no seu Lauro Tais, um bezerro enorme, até publiquei nas redes sociais, mais de 60 quilos. Olha, coisa linda. Então, e hoje, a vaca era primípara, ou seja, a primeira cria, não tinha tanta dilatação, e pela demora de fazer o parto, o bezerro acabou não resistindo, mas isso... é a correria, do dia a dia. Mas menos a fêmea foi salva. A mãe está salva. Eles têm um outro bezerro que vão criar nela e daqui a 60 dias, mais ou menos, 90, ela já vai ser coberta novamente e assim vai. O nascimento, assim, é um motivo de alegria, sim, e o esforço que eles fazem é para tirar o animal com vida. Adilson, agora uma pergunta para curiosidade mesmo. Tu tem noção de quantos partos tu já fez? Não tenho ideia, mas foram vários. Nem assim, por cima, assim? Não tem porque, assim, 200, 300? Deve ter passado 200 partos. Que legal, cara. Porque os primeiros 10 anos... tu e o doutor de Luna. Assim, ali os internautas... Nos primeiros anos de formado, eu fiz muito parto e muitas cesarianas, né? Depois eu teve uma pausa porque eu tornei-me secretário de Agricultura, que isso fez com que também tivesse que abrir mão de fazer os atendimentos. Depois voltei a atender e era sempre nesse esquema, um misto, né? Uma parte consultório, uma parte a campo, né? E onde eu gosto de estar mesmo é no meio rural, porque ali, como eu fui secretário de Agricultura, eu conheço muitas pessoas. E lá eu ainda tenho até hoje, né, um carinho especial por parte deles e eu também respeito muito eles, porque sou filho de agricultores com muito orgulho. Meu pai ajudou a fundar o Sindicato Rural, com a dona Ivanilda, hoje é presidente, ela sabe disso. A casa do meu pai serviu como base inspiradora, serviu 2 anos como a sala para funcionar. Então isso, sempre tivemos envolvimento com essa parte do meio rural, né, que muito me encanta, né, e a vida de veterinário
Claro que tem. No grupo tem professor, tem representante comercial, tem dono de agropecuária, tem dono de clínica. Nós temos 5 já funcionando e vai abrir a 6ª. Então, Gaspar conta hoje com 6 clínicas. Nós temos prestadores de serviço. O que são isso? São aqueles que têm o aparelho de raio-x ou ultrassom e que vêm logo fazer o atendimento. Na propriedade ou então nas clínicas. Temos aqueles que fazem cirurgias, que são os especialistas propriamente ditos, ou seja, o cardiologista, o oftalmologista, o oncologista, e tem especialista em odontologia hoje também. Então, assim, ó, um sem número de profissionais hoje, tem até em reprodução. Então, assim, ó, hoje, uma parte está crescendo muito na medicina veterinária, a parte de reprodução de equinos, pelo valor agregado que aparece, porque assim, ó, você hoje tem uma fêmea, que ela é coletado os ovos, feita a fecundação in vitro, e é feita depois só a transferência, também em bovinos. Sim. Hoje, o valor agregado que existe hoje é muito alto, então assim, ó, isso depende do médico veterinário estar presente. Sem falar na produção de rações, de medicamentos. Então, sendo de representantes que a gente tem, os promotores, né, de laboratórios que tem isso, e como eu, tem mais um tanto que só tem o consultório. E são decisões, ó. A matriz da Trincafé, onde eu tenho a parceria há quase 12 anos, completada agora em março desse ano. Bem lembrado, olha Sim. só. Eu vou passar para ele me entregar. Bom, a Trincafé fez uma promoção dos bonés, porque esse ano ela completou 15 anos de atividade. Então, são 2 modelos, eu fiz questão, em nome do Diego Nascimento e do Sr. Valci, que são os proprietários, o Léo e a Dona Zanza. E Dona Zanza e o Sr. Valci são os pais, e Diego e Léo são os filhos. Os 4 que comandam tanto a matriz de café aqui no Altirama, na entrada do Gasparim, como a filial onde eu tenho o consultório lá na Barão do Rio Branco, 443, o gerente é o Amaury Bornazzi, filho, né? O Nano, quer dizer, filho do vereador. Então, um boné e mais um boné, são 2 para você escolher. Quando é muito quente, usa aquele com telinha. E eu vou botar esse aqui, bota esse aí para ti agora, bota aí, usa aí, vamos fazer já o trabalho. Deixa aqui então. Mandar um abraço para toda a família Trincaferro. Faz um trabalho espetacular, sou cliente, hoje inclusive estive lá com eles, comprando a ração, comprando a areia para os gatinhos, daqui a pouco vocês vão conhecer o filhotinho que nasceu. Então é importante porque a Trincafé hoje ela tem uma história hoje, né? Começou com um aviário e transformou-se numa loja matriz, com a clínica e banho tosa, linda, né? Muito linda, e já tem a filial, onde também tem, hoje, se contar toda a quantidade de funcionários, passa de 30 hoje. Isso é importante. E sempre levando o nome, né? Então, o orgulho de ter na camisa o Trincafé, os parceiros nossos, e a vida é parceria. O que nós estamos aqui é uma parceria. Valor Entrevista procura assuntos interessantes que os seus internautas requisitam, querem saber, e nós temos a chance de divulgar o nosso trabalho. E sempre falando o que é bom para Gaspar, o que enaltece o trabalho de Gaspar. Isso que é o mais E é o detalhe, né? De forma plural, imparcial, vem aqui quem tem história para contar. Para você que está acompanhando o nosso vídeo, não saia daí, vamos para o segundo bloco da nossa entrevista com o veterinário Adilson Schmidt. Já voltamos. Hoje aqui no estúdio conosco, Adilson Schmidt, ex-prefeito da cidade, mas também tem uma profissão maravilhosa que é médico veterinário. Como é que está o cenário no Brasil? Eu sei que tu fez aqui uma colinha para que a gente possa ter a melhor informação para você que nos acompanha. Vamos falar do cenário aqui, começando aqui o cenário local, Gaspar. Hoje em Gaspar nós temos exatamente 39 profissionais que atuam na nossa cidade. Isso é pouco ou muito? É bastante. É bastante. Quando eu cheguei aqui formado em 1989, vamos colocar março, que foi a colação de grau, vamos colocar março de 90. Eu fui o 4º médico veterinário. Dr. Renato Biduski, Dr. Osnígia Vanella, Dr. Maurício Pamplona e eu. Só os mais experientes. Os 4. Então, hoje nós estamos em 39. O Dr. Renato já está aposentado, como ele diz, mas ele completa agora, em 13 de dezembro, 50 anos de colação de grau. Na mesma universidade que eu fiz, a Universidade Federal do Paraná. Os colegas de turma dele foram meus professores, Sim. A grande maioria. Então isso é motivo de orgulho também. Sim. A Federal do Paraná trouxe essa bondade para nós. O teu trabalho junto à Trincaferro ali já tem quanto tempo, tu falou? Eu chego ali em março há 12 anos. 12 anos. A loja tem 15. Sim. O seu Valci, quando iniciou a loja, ele começou como aviário Trincaferro. A venda de rações, gaiolas e alguns suplementos.
Aí quando chegou no ano de 2010, 2009 para 2010, ele resolveu diversificar. Ele ampliou o espaço com oferta de mais produtos, principalmente uma farmácia veterinária, um consultório e o serviço de banho e tosa. Foi onde entrou essa parceria, em 10 de janeiro de 2010. Sim. Depois a loja andou, e quando chegou em 2019, houve uma proposta então, de fazer uma nova sede, em parceria com o empresário Mirinho Zucchi. E ele então construiu e a loja foi remodelada e foi transferida para um prédio novo, onde a ideia do Diego, que é o filho do seu Valci, era montar uma clínica. Então, a sociedade é o Diego com a doutora Tiara Bittencourt e a Tamara, a esposa do Diego, é a gerente. E lá tem mais profissionais, como a Liza, como a doutora Daniele, e outros tantos que lá vêm prestar o serviço e também utilizam o consultório e o centro cirúrgico, como a doutora Carla Steiner, a doutora Cristine, e outros que vêm ali fazer os seus atendimentos. Então é uma parceria importante. E também tem um serviço de banho e tosa que é terceirizado. A Amabile e a equipe dela faz um trabalho importante. E como novidade, para a Trinca Ferro, ela vai ter um departamento de armas agora, num curto espaço de tempo. Arma para caça. Também. Que legal. E manutenção. Está tudo aprovado já junto aos órgãos de fiscalização, e especialmente o Exército, que veio fazer a vistoria final. Que legal. Então agora já tem todas as licenças para mim do IBAMA para vender animais exóticos e até exóticos e silvestres, dentro da legalidade, conforme o IBAMA solicitou. Minha arara azul vai ser vendida aqui. Então ali vai ter esse trabalho também, então isso é importante. Nós temos aí o Dr. Igor Magno, que eu tenho que me lembrar dele, que foi um parceiro desde o início, que atende aves exóticas e silvestres, só que o Igor é requisitado no Brasil inteiro e até nos Estados Unidos. Olha só. Ele é hoje, no Brasil, o especialista número 1 em aves. Olha. E animais zoológicos. Então ele é requisitado, por isso que é tão concorrido uma consulta com ele. Sim. Dito isso, nós temos que voltar a falar um pouquinho do curso, né? Que são 5 anos, né? São 5 anos de aí estudo. é que tá. O Adilson trouxe uma informação que me surpreendeu, porque, como ele comentou, há 35 anos tinha-se um curso, número de cursos reduzidos em Santa Catarina. 32 no país. No país. E em Santa Catarina 1. E em Santa Catarina 1. Hoje, pessoal, eu vou pegar a colinha ali do Adilson, 493 cursos. Agora, dados de 2021. Que loucura, hein? Agosto de 2021. Isso foi o meu professor da faculdade, Felipe Vuc. Tem a matéria completa que eu vou te passar, até para os endereçados dele lá. Ele ficou assustado. E hoje são 154 mil profissionais devidamente registrados no Conselho Federal. Então, cada estado tem o seu Conselho Regional e depois todos no Conselho Federal está no guarda-chuva, né? Sim. Isso, a quantidade de cursos no Brasil é maior que toda a somatória dos principais países do mundo. Então isso é uma coisa assim assustadora. Por exemplo, se nós colocarmos aqui para os internautas, o Canadá, um país com 32 milhões de habitantes, tem 5 faculdades. Os Estados Unidos, eu tenho um colega meu que trabalha lá, que ele passou trabalho para conseguir a certificação do seu diploma, tem 33 faculdades, um país de 320 milhões, tem 100 milhões de habitantes, só tem 33. Sim. Tinha 32 até o ano passado e tem 33. Vê a demora deles. A Europa toda tem 95. A China, que é o país mais populoso do mundo, tem 1,7, tem 10. A França, que é onde foi a primeira escola de medicina, foi na França, só tem 4. E as 4 são públicas. E são super concorridas. E não abre, não permite. Lá o órgão, que é uma organização de medicina veterinária, como se fosse o nosso Conselho Federal, ele não permite a abertura de outros cursos. Então o que nós queremos aqui hoje em Santa Catarina, de um que havia em Lages, um e único, na década de 80, nós estamos com 27, então surgiram 26 nesses 30 e tantos anos. Eu acho que são mais de 8 mil profissionais só aqui no estado de Santa Catarina. Entendemos, nós temos uma indústria, uma agroindústria muito forte na região oeste e no sul do estado, que precisa, a gente entende, o setor de pescado, de fabricação de rações, fábricas de medicamentos, enfim, as clínicas. Mas o que se pede hoje, o que o nosso conselho e os demais 26 conselhos que existem, 26 estados e o Distrito Federal, pedem, e o federal subscreve, nosso presidente Francisco Cavalcante, é que o Ministério da Educação permita duas questões. Primeiro, que a comissão que para aprovar os novos cursos
nós tenhamos assento, participação, porque é humanamente impossível hoje ter alguém que queira vender o diploma e aqui embaixo quem queira comprar o diploma. E nesse meio tempo aqui virou um cifrão. A maior parte é particular, com todo o respeito. Não menosprezando nenhuma faculdade que abriu, que queira abrir, só que tem que ter Eu posso falar com propriedade porque eu sou professor, estive por vários anos dentro de sala de aula. A gente chamava isso de prostituição de curso. Prostituição de diploma, que infelizmente acontece bastante. E o segundo quesito que nós temos batalhado muito junto aos núcleos, que a gente tem esse poder de convencer as pessoas, de conversar, de trocar ideias, é a prova de suficiência. Ou seja, uma prova de eficiência. Como existe hoje o bacharel em direito e o advogado. Exato. Tá? Bacharel todo mundo pode ser. Então, hoje... Porque equilibra, né? Porque daí o profissional que fosse ser contratado, ele seria médico veterinário, e o que estaria formado somente bacharel em medicina veterinária. Então tem que ter essa prova de suficiência para realmente testar o conhecimento dele. Exatamente. Nós não queremos dizer que as pessoas não estão formadas, porque o que está ainda acontecendo, e querem, e que nós somos contrário totalmente, é a EAD. Como é que você vai ensinar uma cirurgia, um parto de distóxico, como eu fazer há pouco lá no Arraial do Ouro, com uma videoconferência? Tudo bem, você pode explicar, faça assim, faça assado, mas se você não colocar a mão ali no feto, sim, a mão numa vaca, e ter as dificuldades que vão surgir na hora, como é que você vai aprender? Então assim, que são 4 anos e meio de curso, as matérias básicas, depois as matérias profissionalizantes, e tem os 6 meses de estágio com o TCC. Então tem que ter isso bem claro. Então, se nós conseguimos barrar nesse momento assim, dá um prazo de 2 anos, não se abrir mais nenhum curso, o que tem é mais que suficiente. Desculpe. E depois, fazer voltar a aplicação da prova de suficiência ao final do curso. Daí cada conselho regional iria aplicar. Antes de fazer o registro. Porque quem não passasse na prova não seria registrado. Não sendo registrado, não pode participar de concurso, sim, ele não pode estar como responsável, ele não pode galgar o cargo. Não. Porque hoje a questão é a seguinte: se nós formos fazer uma pesquisa na Europa hoje, 2 anos o médico veterinário está batalhando para conseguir um emprego, depois de formado. 2 anos. Mesmo com um número pequeno de faculdades. Sim. A Ucrânia, país pequeno que pertencia à União Soviética, na Europa, o país que tem mais universidades, de seguida da Espanha. Então, já tivemos colegas que foram para a Espanha fazer especialização, voltaram, e sabem. Então, o estudo tem colocado, eu como presidente do núcleo regional, colocado muito para discutir isso, e toda a oportunidade que eu tenho para falar, a pedido do nosso presidente do Conselho, Marcos Oliveira Neves, pedido do nosso presidente da Sumevesc, Adil Vaz, que os dois têm trabalhado intensamente para convencer e também, ao mesmo tempo, de explicar o porquê. Nós não somos contra os nossos futuros colegas, longe disso. Tanto que quando chega um profissional em Gaspar e vem trabalhar aqui, seja numa clínica, seja... Vocês acolhem? Exatamente. O que a gente pede? Que ele só entre em contato com a gente, dê o seu nome, um WhatsApp, e pergunto a ele se ele tem interesse em participar do grupo do WhatsApp. Eu incluo ele no grupo do WhatsApp, e ele faz a sua apresentação e diz: olha, eu trabalho com reprodução equina, eu trabalho com raio-x, eu trabalho com pequenos, eu faço cirurgia. Então assim, esse é uma rede de profissionais que tem o quê? Que o cliente, o tutor, como se hoje, você é um tutor hoje, o nome correto só existe no Brasil, sabia? A palavra tutor só existe. Isso foi uma coisa que os donos de fábrica de rações, as multas, trouxeram para o Brasil, é que pegou. O restante do mundo é proprietário. Só que aqui eles não aceitam. A gente tem que usar para pequenos animais, para os pets, tutor. Vamos respeitar, então tem que ser assim. Você tem a opção, você vai entrar em contato com a Adilson. Adilson, preciso fazer uma cirurgia, cassação, malvares da clínica de uma gata. Você realiza? Não, eu não faço. Você tem que levar na clínica da Trinca Ferro, agendar com a Tamara, que é a gerente Soares, e eles vão examinar e vão programar. Então, assim que funciona. Esse núcleo, esse grupo do WhatsApp tem essa função. Ou então, precisa fazer um ultrassom. Quem está na cidade, quem tem horário disponível para atender a agenda que nós estamos necessitando. Sim. Então, é isso que a gente tem trabalhado. E o mais importante, aproximar também as universidades do nosso núcleo. Nós não queremos afastar, pelo contrário. Como agora, recentemente, a Secretaria Municipal de Agricultura, na pessoa do secretário André Valtric e do Henrique Pires, que é engenheiro agrônomo, eles conseguiram fazer um convênio, que eu já tinha sugerido, e graças a Deus isso foi adiante,
a Uniavan, que é a Universidade de Balneário Camboriú, na pessoa do professor Silvio Negrão, ele fechou aqui com a Secretaria Municipal de Cultura 3 propriedades que criam ovinos e caprinos, e eles vão vir fazer pesquisa aqui, vão fazer a extensão, que isso que é importante, aproximar a universidade, ou seja, o corpo docente, os alunos que precisam ter o dia a dia ali, a lida diária, aprender na prática, e os produtores terem uma análise da pastagem, uma análise da ração balanceada, um exame de fezes, se o calendário de vacinação está ideal, se os vermífugos são aplicados em época correta, se estão dando resultado, enfim, dá esse suporte que o nosso produtor precisa. Eu acho que é isso que a FUB tem também essa possibilidade de vir, e vale aqui salientar que nós temos o primeiro doutor em medicina veterinária, professor da FUB, é um gasparense. Olha só. Luiz Fagner da Silva Machado, o popular Fafá. Uhum. Ele tem propriedade do lado do parapeito, lá do terral, ele adora cavalos também, e é professor, ele é doutor, então assim, esse é um motivo de orgulho, faz parte do núcleo também, e ele também deve ser, se tu ali diante quiser, uma entrevista para ele falar. Ele começou como balconista numa farmácia da Dona Leda Batista, ali onde é Saboi. Ei, Dona Leda. Foi estudar em Canoinhos, formou, voltou para Gaspar, buscou uma especialização em Curitiba, foi indo, e hoje é doutor e professor concursado na FUB. Mas não continua falando dele não, porque senão a gente não vai ter muita, a gente vai ter muito spoiler aqui para falar dele. Fafá, vem aí contar a tua história, que como o Adilson está colocando, deve ser muito linda, deve não, é muito linda, né? Pessoal, antes da gente seguir aqui, deixa um like, faz um comentário, claro, se está faltando perguntar alguma coisa aqui para o Adilson, bota aqui embaixo nos comentários que ele responde com certeza. Vamos para a terceira e última parte da nossa conversa com o veterinário Adilson Schmidt. Já voltamos. Hoje presença ilustre aqui no estúdio do Valor Entrevista, Adilson Schmidt, ex-prefeito da cidade, mas também uma profissão linda que é médico veterinário. Pandemia veio, já estamos quase há 2 anos nesse movimento tão triste que foi e que está sendo a pandemia, e muitas famílias, Adilson, resolveram adotar um gatinho, adotar um cachorro, e agora? Pois é um assunto interessante, é a pergunta pertinente. Além os internautas, o que nós notamos desde abril de 2020 foi um crescimento da procura por vacinas. Isso é importante porque você adotar um animal hoje, você receber de presente, você adquirir um animal hoje, o tutor ele tem que ter essa responsabilidade, essa consciência que o pet ele é um membro da família. Sim. E como tal, deve ser assim ser tratado, respeitado e valorizado. Então hoje, o que a gente tem notado, que as pessoas, quando se fala em vacina importada, não é porque ela custa mais caro, é a proteção que você vai ter, a qualidade de vida para o pet. Essa segurança, que eu tenho frisado sempre, os meus colegas fazem igual, para explicar para as pessoas, não quer dizer que a vacinação não vai proteger, mas nenhum veterinário hoje, que trabalha com pequenos animais, utiliza vacina nacional, porque as cepas são diferentes. Prova disso é que hoje existem as vacinas para Covid, que estão autorizadas pela Anvisa, e outras já estão em teste. É um exemplo claro. Então, ter um pet hoje em casa, você sabe que é ração de qualidade, sim, água fresca e vacinas em dia. A carteirinha é necessária a vacinação, porque um animal vacinado, ele vai ficar doente? Pode ficar doente. Mas um animal não vacinado, ele vai ficar muito mais doente e o prejuízo ou o gasto ou o custo para tratá-lo é bem maior. Sim. Então essa é a preocupação maior. E nós temos feito isso bem claro. Além do que, a gente sempre olhando aqui, receber o animal, seja por doação, por adoção, por doação ou por aquisição, procure sempre um médico veterinário para buscar informações, ou até antes, melhor até um pouquinho antes para saber qual é a ração, o que é indicado, qual é a raça mais ideal, se é para residência, se é para apartamento, se é para um sítio. Então assim, tem todas as explicações que o profissional... Que só o profissional que entende... E facilita depois, porque muita gente, assim, eu vou dar um exemplo aqui, o cachorro Sharpei, o cachorro Chow Chow. O cachorro Chow Chow para criança é perigoso. Vamos ser francos. Mesmo que ele seja criado desde pequeno, ele é uma raça que, se você for aplicar as vacinas a partir dos 45 dias e por azar a agulha machucar um pouco, ele vai te marcar. E aí, quando ficar adulto, ele pode querer te morder. Então, assim, tem essa preocupação grande. É uma raça assim que tem que ter. Tem pessoas que têm e não acontece nada, mas tem mais que não tem como lidar. Tem casos que acontecem. Então, tem que ter essa preocupação grande.
Você vê, a gente tem aqui 3 gatinhas, né? E aí a gente resolveu trocar a ração. E a gente percebeu que as gatinhas estavam perdendo pelo. Exatamente. Porque hoje a ração hoje é um artigo, hoje ela é produzida com subprodutos, mas o principal é milho e soja. Óleo e ácidos graxos vêm aqui das vísceras. Então assim, ó, se é de peixe, se é de frango, eles vão ter que mudar. Então assim, ó, tudo isso interfere. E estratégia também é uma composição importante. O que existe ração super premium, existe ração premium e existe ração de manutenção. E existe as top de linha. Trocando em modelo de carro. Existe um Sandero, existe um carro 2.0, existe uma Mitsubishi, o Pajero, e existe o Lamborghini. Então assim, ó, as rações como da Rios, posso falar aqui, a Royal Canin, que são as rações ProPlan, Premier, são as rações top de linha, que vão dar para dizer, ó, são mais caras, mas assim, ó, o ser mais caro é que a quantidade que vai ser ingerida também, consumida, é menor. Ser mais caro significa mais saúde. Também tem isso também. Então, a qualidade de vida, como eu volto a falar. E é importante, né, isso ser bem explicado, porque assim, ó, quando as pessoas vão lá buscar a ração, tem que ser bem... E convencer o tutor que ele está levando um produto que é para aquela raça. Tanto se for lá hoje, vê um sem número de rações porque tem. Mas também tem pessoas que querem dar uma ração mais simples, a gente respeita. Sim. Tem rações em quilo. Então tem para atender o gosto da clientela. Verdade. Vamos falar agora de um tema que é muito falado, infelizmente, que é o abandono, né, dos animais. É um assunto delicado e muito falado que precisa ser feito. Eu entendo que isso vai mudar com um investimento simples e de resultado. Educação ambiental nas escolas. Existe um projeto que eu já levei ao conhecimento do secretário Emerson Antunes, junto com a médica veterinária da SIDASC, a Vanessa Stein, que esse projeto é o Educador Sanitarista Júnior. Então trabalha vários temas, não é só a questão de abandono de animais. São as doenças que são transmitidas dos animais para as pessoas, a zoonose, sim. O destino correto do lixo tóxico, lá as embalagens de defensivos agrícolas e por aí afora. A questão de proteção do meio ambiente também e a questão do abandono. Então isso seria possível, porque assim, ó, se nós procurarmos esclarecer para as crianças, convencer as crianças, e eu coloquei bem claro que o núcleo iria dar as palestras às escolas, nós sugerimos que iniciasse por 2 escolas o projeto piloto para depois ampliar. Cidades que já estão usando esse projeto, porque o material didático a SIDASC tem. Ele fornece tudo. O treinamento para os profissionais, a SIDASC faz. Uhum. E nós, os veterinários do núcleo, daríamos as palestras conforme fosse a necessidade e estaríamos interagindo com os alunos. Sim. Vamos dar um exemplo bem claro, além de internautas. O cinto de segurança só pegou porque as crianças foram as principais cobradoras. Uhum. Elas entravam no carro e já diziam, o pai não vai colocar, a mãe não vai colocar o cinto, não pode sair sem cinto. Eles vêm cobrar lição. Então isso hoje, o abandono é cultural, tá? Porque alguns acham que é engraçadinho ter uma fêmea, seja de cachorro ou gata, só que a cachorra, ela tem um cio semestral, então 2 vezes por ano. A gata é mensal, a cada 28 dias ela cicla. Então vamos colocar o seguinte, ela ciclou, ficou grávida. É 60 a 65 para criar, então vai dar praticamente 90 dias. Ela vai aumentar mais um mês. Então, praticamente, ela vai dar quase 3 crias por ano. Cada cria nasce de 5 a 6 filhotes. Então, assim, ó. E quero deixar claro que hoje a população de cães no Brasil é maior que a de gatos. Mas nos próximos 10 anos, os gatos vão superar os cães. Olha aí. Por quê? Hoje a procura por adoção de gatos é muito grande. Desde a pandemia já vinha essa evolução. Porque o gato, ele é muito... Ele é... Dócil? Não só porque ele não depende... Ele 17 horas por dia ele está dormindo. Ele é independente, a palavra é essa. É igual minha sogra. Então assim, ó, pessoal, o gato hoje, ele tendo a caixa de areia, o pote da água, da ração, está resolvido. Sim. Então muitas pessoas moram sozinhas, trabalham o dia inteiro, então o gato é ideal. Ah, mas ele vai arranhar o sofá, ele vai arranhar a cadeira. Para isso tem arranhadores. Então você tem que deixar isso esclarecido desde de filhote. Mas então hoje o gato ele vai crescer muito. Tá?
A lei da docilidade. Ah, mas o gato é bravo. Mas tudo isso, quando pega de filhote, vai treinando ele, vai se acomodando, né, Alan? Então, agora, a questão do abandono é crime. Quem faz isso tem que ser penalizado. Doa a quem doer. E as pessoas têm que denunciar. Sim. Eu acho que não adianta fazer leis, sejam municipais, estaduais e a nível do Brasil, para ser mais um papel. Uma lei inócua, inexequível. Que está cheio. Então não adianta. Mas também precisa ter o seguinte: urgentemente, os municípios da ANVI, agora é um nome bonito, a Associação de Municípios do Vale Europeu, mas eu gosto de chamar de ANVI, porque é do Vale do Itajaí, porque Vale Europeu são 54 municípios, mas respeito a decisão dos atuais prefeitos que fizeram essa mudança, que eu acho que mais foi uma jogada de marketing do que propriamente dita, mas vamos adiante. De criar um centro de zoonoses. Por quê? Vamos dizer o seguinte: o animal é abandonado, ele vai para onde? O animal foi atropelado, ele vai para onde? Ah, ele vai ser levado numa clínica, ótimo. Vai ficar lá alguns dias internado, se foi atropelado, foi maus tratos. E depois? E se for um animal de grande porte? Vai para onde? Eu discuti isso junto ao Cinzanvi, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itajaí. Foi-se pensado no primeiro momento que a FUB poderia ser, talvez, um local, mas não deu muito certo. Mas tem que se pensar porque Blumenau tem o CEPREAD. Mas o CEPREAD é um fusquinha. Atende 100 cães. A cidade de Blumenau hoje tem 350 mil habitantes. Dizem as pesquisas que a população de pets gira em torno de 20%. Tu tem noção? Bastante. Lá, a quantidade de cachorros soltos, isso eu sei porque a minha amiga foi diretora por muito tempo lá e é loucura. E outra coisa, que é uma preocupação, tá? São os acumuladores de cães. Hoje se fala muito bonito nos abrigos, e eu respeito todos que tem, que são baluartes, que merecem todo o respeito, todo o apoio. Só que vai chegar num ponto que o nosso amigo da garupa não vai aguentar mais. Por mais que ele adore cães, ele tem um limite. O pessoal da Lagoa, idem. A senhora do Belchor, também, Dona Isabel lá. O Luiz Quintino lá do Olho Grande, idem. Então, tem que pensar urgentemente o que fazer. Sim. Porque abandonar lá, então assim, precisa ter uma preocupação na conscientização. Mas tem que ser um trabalho em Gaspar e um trabalho a nível então, de ANVI, que é um nome bonito, Associação do Município do Vale Europeu. Mas que isso seja executado. Efetivo. Porque os prefeitos, e eu já estive lá, sei, entre atender uma obra e atender um cachorro atropelado, vai pesar o quê? Mas vai ter que achar uma solução. Porque isso vai crescer o problema. É o problema do andarilho, é o problema do menor, tem que ficar brigado, mas vai ter o cão abandonado. Também. E a pressão vai ter cada vez maior. Assim, tá? Políticas públicas, né, Dilson? Urgentemente é nível, mas tem que ter participação das escolas, cultura para as crianças dizer que não pode, elas cobrarem em casa, mostrar um cão machucado mesmo, não em ao vivo, mas lá com fotografias lá em data show, ver lá, para mostrar para o que sofre isso. Um cachorro amputado. Porque só assim, a campanha do cigarro, só que me pegou pesado quando começaram a botar as fotos das pessoas que morriam lá. Exatamente. Então, são dessa forma, entende? Exatamente. Essa é a minha opinião. Tá dado a receita. Como a Dilson Schmidt, e eu levei ao conhecimento o presidente da cidade que está esperando. Já estamos chegando no final do ano. Essa visita foi no primeiro semestre. Já se passaram 6 meses. Porque quando eu cheguei na prefeitura, vou fazer um parênteses aqui, só me diziam que não dá e não pode. Sabia, Alan? Eu aguentei isso 90 dias. Até que eu dei os 2 socos na mesa, nunca mais serviu que não dá e não pode. Essas coisas. Tem que dar. Tem que ter uma solução. E a questão dos cães hoje é gritante, cara. Não adianta mais empurrar para o abrigo da Garuba, para a senhora do Belchor, para a Sandra e o Paulo, para o pessoal do lado do Olho Grande, Quintino, ou para as pessoas do lar temporário, porque o problema só vai sendo repassado adiante. Sim. E volta para onde? Volta para a rua. É que nem os andarilhos. Manda para a cidade.
Daqui 3 meses volto para cá de novo. Tá dado a receita. Adilson, vamos para o nosso quadro O Convidado Vende? Com certeza. Você já vendeu alguma coisa? Eu já vendi muito na agropecuária, remédio, ração. Então tu não vai ter dificuldade. Nosso quadro é muito simples. Você vai fazer suas considerações finais e um pedido de patrocínio, de apoio aqui para o canal Valor Entrevista. Bom, pessoal, eu agradeço ao Alan pela paciência de me aguardar até essa hora. Depois de eu ter de fazer um atendimento no horário que ele havia agendado, nós havíamos combinado, mas eu pedi escusas e era importante. Foi saudável, foi assim, foi leve a conversa, passou rápido demais. Assuntos não faltam na medicina veterinária, então eu agradeço. Mas para que o Valor Entrevista dê sequência a esse trabalho importante, você pode vir apoiar e deve apoiar. Aqui como patrocinador do Valor Entrevista, porque é dessa maneira que hoje o Valor vai trazer novidades para Gaspar, vai falar para a cidade de Gaspar e vai abrir a cidade de Gaspar para quem aqui nos visita também. Porque pessoas, tanto de Criciúma quanto de Indaial, enfim, de Brusque, estão vindo aqui. E o que falta é a sua vinda para conhecer ainda mais uma entrevista e entrar em contato. Tem os dados na barra, o contato, tem a rede social. Eu tenho só a agradecer. Já é a segunda entrevista que eu dou, hoje aqui no estúdio do Valor Entrevista. E deixo claro o seguinte: Gaspar é a cidade, coração do vale, e recebe todos de braços abertos. Eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui e sei que o Alan hoje de coração já é gasparense com sua família e também vive Gaspar, defende Gaspar e apresenta Gaspar para quem... E fala com entusiasmo, acho que isso é o mais importante. Eu sou um apaixonado pela cidade de Gaspar, todos sabem isso. No início eu chorei um pouco, porque se não fosse chorar não tinha o Adilson Schmidt presente, né? Obrigado. Adilson, muito obrigado pela tua paciência, pela tua parceria como sempre, sempre muito solícito. Obrigado por ter vindo aí mais uma vez trocar essa ideia com a gente. A você que acompanha o nosso trabalho, meu muito obrigado. Eu quero agradecer também a todos os nossos parceiros, a todos os nossos apoiadores, a todos os nossos seguidores, porque nós já estamos dando sequência à nossa ação social aqui na cidade de Gaspar. Nós estamos distribuindo cesta básica, então, meu muito obrigado a todos vocês que contribuem e fazem com que o Valor Entrevista cresça ainda mais. Pessoal, não pode esquecer o valor social, porque o Valor Entrevista também tem a parte social. Exatamente. E quem doa de coração. Eu recebo tanto, pessoal, eu recebo tanto, sou tão feliz. Gente, faltou perguntar alguma coisa? Deixa um comentário aqui, compartilha a nossa entrevista, deixa um like. Voltamos na semana que vem com mais novidades. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau.